Boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora deste evento, um evento importante que discute a questão da aplicação agrícola baseada em uso de aviação, extremamente relevante. E venho aqui então como um pesquisador da Embrapa nesse momento, trazer para vocês, senhores e senhoras, alguns dos resultados. Mas antes propriamente de entrar na discussão do que nós estamos fazendo em conjunto, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta para vocês: a aviação agrícola é importante para o Brasil? Então eu gostaria de deixar essa pergunta como ponto de partida para que, à medida que a gente possa desenvolver o tema, nós teremos certamente um tempo limitado para fazê-lo, mas também teremos um tempinho para discutir no final. Então gostaria que vocês me ajudassem a pensar um pouco sobre essa pergunta, de tal forma que nós possamos sair daqui desse encontro, dessa reunião neste momento, com alguma visão, com alguma concepção sobre como responder essa pergunta. A aviação agrícola é importante para o Brasil? Então, senhoras e senhores, nós temos aqui a apresentação que está colocada num PowerPoint. Eu vou me dirigir para aquele canto da sala, para que a gente possa então desenvolver essa palestra. Então nós trazemos aqui a parceria SINDAG-Embrapa, resultados, inovações e próximos passos. Esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido no âmbito de uma rede de pesquisa. Hoje o modelo de rede de pesquisa, ele tem uma importância muito grande, porque já se sabe, a priori, dada a própria evolução do conhecimento, o conhecimento não está todo num único lugar, como também as pessoas não estão todas no mesmo lugar. Mas elas precisam ter um elemento, uma forma de se encontrar, para poder discutir conjuntamente os problemas, olhar principalmente as soluções de interfaces das áreas. E hoje é muito interessante nós observarmos que, dado o próprio avanço do conhecimento, os saberes, eles estão em diferentes instituições e também com diferentes indivíduos. Então hoje é muito importante saber como organizar essa informação, como trazer esses saberes. Professor Wellington, boa tarde. De tal forma que se busque olhar principalmente as soluções de interface, trabalhando uma visão de diagnóstico daquilo que já aconteceu. Então se fala muito na questão do chamado estado da arte. Quando vocês ouvirem essa palavra estado da arte, isso quer dizer o seguinte: nós temos que fazer uma revisão da literatura sobre aquilo que já foi feito no segmento, mas também hoje se fala na chamada revisão do estado da técnica. O estado da técnica, ele está muito mais afeto às patentes, aos bancos de patentes, aos depósitos de softwares. Então é importante se trabalhar uma visão de diagnóstico. Para quê? Exatamente porque, com base no conhecimento, é possível você agora inferir prognósticos. Então, diagnosticar para conhecer, para se estabelecer, e a partir daí prognosticar, encontrar soluções para os problemas. Agora, vocês poderiam pensar o seguinte: bom, mas quando se fala em problemas, tem muitos problemas. Tem muitos problemas, mas então nós temos que trabalhar uma agenda de prioridades para escolher os principais problemas. Escolher os problemas certos, para que a partir daí se organize uma agenda propositiva que busque orientar e organizar a solução desses problemas certos. Então, vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Antes, porém, é importante que nós procuremos situá-lo sempre olhando a dimensão de um mundo globalizado que nós vivemos, e também olhando um pouco, com maior precisão, qual que é a realidade do Brasil frente a esse mundo globalizado. Como é que nós nos situamos, tá certo?
para procurar responder aquela pergunta inicial que eu coloquei para todos nós aqui. Vocês lembram da pergunta? Qual que era a pergunta? A aviação agrícola é importante para o Brasil? Essa foi a pergunta que eu coloquei no início. Muito obrigado por me lembrar aí da pergunta, certo? Então nós vamos ver ali, olha, o perfil de sociedade, eles nos mostra hoje que se trabalha muito com a visão de qualidade e ecologia. Qualidade e ecologia são pontos importantes da sociedade moderna. A preocupação com o protocolo de Kyoto e protocolo de Nagoya, aqui mais afeta as mudanças climáticas e aqui mais afeta a questão do acesso à biodiversidade do planeta, tá certo? Código florestal, que é uma realidade também que está colocado hoje no cenário, não só nacional, mas também no cenário internacional, se discute muito essa questão. Uma visão de minimização de riscos. Nós temos que entender que é muito importante minimizar riscos em todas as atividades, mas certamente há uma base de realidade que envolve se trabalhar com risco o menor possível, mas toda e qualquer atividade humana, ela sempre está associada a risco. Então nós temos também que fazer aqui a abstração da visão teórica de um processo, mas nós temos que pôr o pé na realidade, de forma pragmática, e dizer, bom, a realidade é o seguinte, o planeta continua vivendo, as pessoas precisam viver, as sociedades precisam se organizar, se constituir, isso existe risco, mas é importante que se trabalhe numa visão de minimizar esses riscos. Da mesma maneira, um outro ponto muito importante é a preocupação com segurança alimentar, segurança do alimento e a segurança energética. Quer dizer, como é que nós vamos garantir abastecimento às populações, que aliás a população mundial vem crescendo de uma maneira bastante relevante, certo? Como que nós vamos constituir alimentos que sejam mais seguros para o consumo humano? Então se fala muito hoje na questão do chamado novo paradigma da cura, que é você trabalhar a questão da saúde humana a priori, do próprio consumo dos alimentos, onde os alimentos são importantes para a questão da própria saúde humana, e também o processo de segurança energética, que é outro ponto muito relevante que precisa ser considerado. Se trabalha também numa visão de geração de riqueza, e geração de riqueza aqui, senhoras e senhores, vem numa dimensão de uma política pública mais ampla, que se fala de uma geração de riqueza, essa riqueza que tem uma componente econômica, que tem uma componente ambiental, que tem uma componente social e, predominantemente, tem uma componente de capital humano. Então, veja que é mais complexo, né? Nós vivemos num ambiente onde a complexidade se faz presente, mas é importante se olhar esse conjunto de situações para se de fato trabalhar numa dimensão de uma política pública mais completa. Vivemos também faceando no século XXI a chamada sociedade do conhecimento. Então cada vez mais, quer dizer, daquela visão da era tecnicista, pura e simplesmente, hoje se vai para uma dimensão da chamada sociedade do conhecimento, onde se trabalhar com conhecimento também é muito importante. Onde está o conhecimento? Como extrair o conhecimento? Como explicitar o conhecimento que cada um de nós carrega, que cada indivíduo carrega e que aprende ao longo da sua vida, da sua trajetória de vida. Então são questões que estão hoje no perfil da sociedade moderna. Inovação é outra palavra-chave que aparece. A inovação, ela tem uma caracterização muito importante de se transformar conhecimento em algo que possa agregar valor a produtos, processos e serviços. Isso se transformar em realidades na sociedade, né? Então a questão da inovação é outra realidade, quer dizer, o conhecimento também não pode simplesmente existir por existir, ele tem que ter uma finalidade, né? Como é que nós transformamos conhecimento em resultado prático para ser utilizado no dia a dia das pessoas? Então a discussão sobre inovação vai muito nessa direção, e aqui surge uma questão muito importante, e principalmente os estudantes que estão presentes, geração provavelmente Y e geração XYZ,
né? Na verdade Y e geração Z, a grande maioria que está aqui, vocês hoje estão vivenciando, e nós também de outras gerações estamos vivenciando, né? A questão da realidade das redes, né? As redes sociais. Todos têm hoje um laptop, ou um computador, ou um telefone, e procura estar conectado com as pessoas, né? Então vejam que essa dimensão da rede, ela vem como um instrumento muito importante para se trabalhar essas dimensões no seu conjunto. Quer dizer, as pessoas têm agora um caminho de conexão para poder discutir, trocar ideias, organizar informações. É lógico que você tem diferentes modalidades de redes, mas as redes hoje, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aqui, senhoras e senhores, o que eu trago para vocês é exatamente, nessa dimensão de rede, um trabalho articulado numa dimensão de rede de pesquisa agora, reunindo um número expressivo de especialistas das áreas, não só de pesquisa, mas do setor privado, do setor produtivo, tá certo? Da academia, de tal forma a compor seus conhecimentos, compor os seus saberes, certamente baseado num plano estratégico de organização, tá certo? Para poder de fato orientar o quê?